Bom dia, pessoal. Receber aqui o pessoal. Vamos que vamos, gente. Vamos lá, que hoje o dia é punk, né? Como eu tinha falado para vocês, né? No meu caminho físico, hoje, né? Seria equivalente no dia 23, foi o dia mais difícil para mim. Foi o dia de deserto, né? Total. O dia lá que a Carol queria gritar, né? Desesperada, que não se reconheceu. Ixi, também veio, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Mish. Então, gente, hoje vou falar sobre um assunto que eu acho que a gente tem que falar, né? A gente está trabalhando aí com uma bebida alcoólica, né? E muitas vezes a gente não fala sobre esse assunto, né? Então, eu acho que é totalmente relevante. E que, claro, né, a gente tem um efeito diferente aí, né, para cada pessoa. Eu espero que ninguém tenha, assim, nunca sentido uma ressaca moral, né, por beber um pouquinho a mais, né, então acho que só a Carol que deve ter esse problema, mas preciso partilhar isso com vocês. Bom, gente, estamos na metade do caminho, não sei se vocês repararam, a gente já está na metade. Pois é, a gente passa rápido, hein? Então, gente, hoje vamos falar sobre esse assunto, por quê? Porque, para mim, assim, gente, eu tive vários motivos do porquê fazer o caminho, né? A peregrinação em si. Eu já tinha vontade de fazer uma peregrinação, né? Eu até pensava, né, em sim, fazer um caminho, né, no Oriente Médio, na verdade, mas eu não pensava em fazer Santiago de Compostela. Quando eu conheci, né, a história e tal, vi essa possibilidade, eu falei, é isso aí que eu tenho que fazer, né? E resolvi fazer, mas assim, sem nenhum motivo mais concreto, né? Até que foi clareando ali, né? Até quase que às vésperas eu tive a resposta do porquê que eu tinha que fazer aquele caminho. Como eu já falei para vocês, né, eu sempre fui já nasci gulosa, né? Tipo, minha mãe conta que eu era um bebê assim que eu era meio que insaciável, sabe? Quanto ela me dava de comida, eu ia comendo assim sem limite. E eu ficava pedindo sempre mais, né? Se ela não parasse de dar, eu não parava de comer, né? Isso daí eu sempre fui meio que assim, né? Sempre fui meio que descontrolada para comer, sempre, se eu parar para pensar, quando eu ia nas festinhas de aniversário, as crianças estavam brincando e eu já estava em função da mesa, tipo, já pensando, né, nas coisas, comendo assim, como se não houvesse amanhã. E, né, não sei, na verdade, de onde vem essa fonte, né, porque realmente eu sou assim desde que me entendo por gente, né? Com certeza tem alguma explicação aí, não sei se é genético, né? Alguma coisa, né? Algum distúrbio, sei lá. Mas que eu sei que eu sou assim, eu tenho consciência, né? Ok, eu gosto muito de comer, realmente eu sinto muito prazer em comer, eu sou aquela pessoa, eu sempre fui de comer, elogiar a comida, sabe, assim, de realmente sentir prazer ao comer. E, né, atrelado a isso, a bebida também vem meio que junto ali, né? Vem meio que em paralelo. Eu acho importante a gente falar, porque igual, por exemplo, eu vejo na faculdade, eu não me lembro de ter visto isso, né? E quando a gente fala aí de consumo de álcool, a gente tem até o próprio técnico, né? A gente tem aí a Cami que faz o técnico, por exemplo. Às vezes a gente tem um contato com a bebida muito cedo, né? No meu caso foi com a cerveja, porque eu não tinha realmente o hábito de tomar vinho, mas eu tomo cerveja há muito tempo, né? Desde antes de ser maior de idade.
E acredito que muitas pessoas, né, começam a ter esse contato ali antes, né? É meio que cultural, a gente tem muito fácil acesso, a gente consegue comprar, né? A gente não tem problema, que nem nos Estados Unidos, que a maioridade era 21 anos, né? E você não consegue comprar. Enquanto eu morei lá nos Estados Unidos, eu já tinha muito mais de 21 anos e eu tinha que ficar apresentando identidade toda vez que eu fosse comprar um vinho, né? Então, a gente não tem essa rigidez aqui no Brasil, né? Então a gente começa a tomar, né? Meio que a gente não sabe se, né, se vai dar algum efeito ou não, e a gente toma e está habituado ali desde sempre, né? E aí, né, gente, às vezes acontecem, né, umas situações em que a gente tem ali aquele sentimento de ressaca moral, né? Eu não digo assim, né? Ai, meu Deus, né? Coisa muito, muito grave ao ver de uns, mas para outros, né? Às vezes você já começa a ficar mais irritadiço, né? Como é no meu caso, né? Se eu passo um pouquinho, né? Eu já começo a ficar mais irritada, já começo a meio que brigar por coisas desnecessárias, né? Coisas que eu não faria se eu não tivesse com um álcoolzinho a mais. Então, para uma pessoa que realmente faz aquele exercício, né, que eu sugeri, né, da gente fazer ali, da gente se autoconhecer, ver se a gente está de acordo com as nossas atitudes e tal, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a ficar meio mal com a gente quando a gente tem esse tipo de atitude, né? É normal. E a gente não gostaria de ficar repetindo, né? Poxa, não é bacana, né? A Carol, se não tivesse tomado a mais, não faria essa briga desnecessária, né? E tal. Então, você realmente fica descontente. Eu digo isso porque, assim, no meu caso, foi assim. E eu tive essa consciência que o caminho eu tinha que fazer para isso, porque eu tive alguns momentos que assim, eu vejo assim que dependendo da situação, se eu estou numa festa, né, algo que eu estou com emoção muito à flor da pele, com celebração, igual, por exemplo, uma formatura, coisa, né, está muito empolgada, normalmente eu não fico prestando muita atenção no que eu estou bebendo, na quantidade, né? E tu tá ali no ânimo e quando tu vê, já tomou um pouco a mais, né? Pelo menos comigo, né? Aconteceram algumas vezes. E eu depois eu fico meio que arrependida, né? Daquela ressaca, além da física, né? Que eu tenho muito forte, né? Que eu tenho muitas crises de enxaqueca e já não tem nem como esquecer, né? Então já fica aquela ressaca física, mas essa nem dói tanto para mim, né? Para mim o pior é a ressaca moral, né? Então eu cheguei a me questionar algumas vezes, né? Poxa, eu decidi fazer enologia, né? Eu tenho que estar ali em contato, eu estou sempre exposta, meu círculo de amizade é sempre regado a vinho, né, gente? A gente sempre está com muito vinho e a maioria são enólogos, a gente tem muito fácil acesso a vinho, sempre vinho a rodo, né, digamos, à vontade. Então, né, como que eu vou realmente trabalhar com isso? Eu não posso me deixar passar, eu tenho que conhecer meus limites, né? E eu tenho que me honrar também como profissional, né? Eu sou referência às vezes para muitas pessoas, né? Então, como que eu vou fazer isso? Será que eu escolhi a profissão certa, né? Fiquei pensando. E até em termos de saúde, assim, quando tu fica de ressaca, tu fica mal, né? Depois que tu passa dos 30, tu demora mais a se recuperar, né? Não é mais como quando eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Que ficava de ressaca ali umas horinhas, já estava bem depois, né? Então, tu começa a ver que te faz mal também, né? E aí tu começa a se questionar. Eu fiquei, bom, eu vou fazer o caminho por causa disso. Eu preciso me conhecer, entender e me dominar também, né? Eu preciso ter esse autocontrole. Não assim, gente, que ai meu Deus, eu preciso beber, eu não tenho esse problema, né? Mas geralmente são nessas situações aí que eu falei, né? Se tu tá em grupo, principalmente, que eu acho que vem muito daquele efeito manada, né? Tá todo mundo tomando e aí tu também vai no embalo. Né? Mas eu como uma pessoa crítica ali, eu já fico insatisfeita. Bom, então vamos lá. A gente está vivendo, né, um novo normal aí, né? E que bom que esse novo normal ele está trazendo muitas viradas de chave meio que obrigadas, né? A gente está tendo um tempo ali para reavaliar nossa vida, nossos valores, né? Nossas prioridades.
E com isso, né, o ser humano, né, ele está dando mais valor, né, a momentos que às vezes estavam meio que esquecidos já, né? Momentos com a família, momentos com amigos, né? A gente, né, tá meio que sendo obrigado aí, né, a ficar longe e tal, e a gente começa a reavaliar o que que realmente tem mais valor, né? O que que nos faz falta. Então, a gente está buscando aí também um estilo de vida mais saudável e mais sustentável também, né? Se vocês verem pesquisas, né, as buscas por receitas, as pessoas estão cozinhando bem mais, né? Mas também estão buscando por receitas saudáveis, as pessoas estão se preocupando mais, né? Porque realmente eu acho que às vezes a gente vai tão ali na nossa rotina tão intensa que a gente não para olhar, não para, né, para ver o impacto, né, de tudo que a gente está vivendo, das nossas escolhas. E agora a gente está tendo um tempo aí, né, forçado, né, mas que as crises normalmente vêm assim, elas meio que elas são catalisadores, né, de mudanças que já eram desejadas, né? Então a gente realmente avança ali no tempo, né, de uma forma forçada, né, como é um catalisador faz, e a gente consegue, né, ter um resultado que às vezes a gente demoraria aí bem mais para estar tendo. Então, de acordo com a pesquisa aqui, Vida Saudável e Sustentável, né, realizada em 2019 com a parceria da Globoscan, 49% dos brasileiros desejam melhorar sua saúde e bem-estar. Já falei, né, sobre esse assunto aqui antes, né, e agora então é para o nosso bem-estar mesmo relacionado com a nossa mente, né, que agora a gente está nessa fase. Então, né, gente, o consumo consciente do álcool, né, porque o ser humano está se preocupando mais com o que ele come, né, da forma que ele come, e também com o cuidado com a mente. A gente vê aí todo mundo, né, em busca de autoconhecimento. É uma coisa que eu não via há alguns anos atrás, pelo menos assim, dessa forma que está agora, tão popular, né, todo mundo tão consciente de que tem que se conhecer, né, cada vez mais. E com isso também, né, vem uma preocupação aí com a maneira que a gente consome o álcool, tá? Pode ser que ainda não sejam todas as pessoas que estejam conscientes disso, mas várias já estão. O consumo consciente do álcool, ele traz diversos benefícios, né? Então, a gente acaba tendo mais energia, né? Mais disposição para estar praticando ali atividades físicas, né? Que aí é um efeito, um ciclo, né? Vai só trazendo bem. Uma melhor qualidade do sono, né? A gente sabe aqui que eu sou uma desse time aqui que tem problema, né? Para dormir, já sei que no grupo tem mais gente assim também. Uma melhora do sistema imunológico, né? Então a imunidade fica melhor. E isso aqui, para mim, que é o mais importante, né? O sentimento de confiança por estar no controle das situações, né? A gente saber que a gente se domina, né? Não que a gente é dominado ou pela bebida ou pela comida, né? Eu sigo o Joel J, né? Eu já falei isso, já citei uma frase dele ali no perfil. Ele é um atleta, né? E é tipo um coaching, né, de alta performance. E ele fala muito a questão do, nossa, a gente não consegue ganhar nem de uma batata frita, né? Tipo, eu me identifico muito com isso, gente. Nossa, né? Como que a gente se deixa controlar, né? Como que a gente vai no impulso? Se a gente parar para pensar, é ridículo, né, gente? Pô, nem de uma batata frita a gente não ganha, né? Nem do. Então, o negócio é grave, né? A gente tem que realmente ver ali, né, para quem que a gente está perdendo. Um estudo realizado no Reino Unido, né, revelou que há também uma associação entre bem-estar mental e o consumo de álcool. Então, analisando uma amostra representativa ali de pessoas, né, entre 18 e 75 anos, né, verificou-se que as pessoas que consomem álcool, né, com moderação, apresentam um maior bem-estar mental do que os que consomem ali, né, de forma prejudicial, né, de forma exagerada ou dependente. Bom, gente, a gente está nessa época de pandemia, né? E a OMS ela liberou então um guia, né, para a redução do consumo do álcool, né? Não sei se vocês tinham conhecimento disso, eu, pelo menos, eu não estava sabendo, né? Eu fiquei sabendo quando vim preparar a aula.
E eu olhei, né, o material, realmente assim, gente, são medidas ali, são chamadas para a gente reduzir o consumo, né? Aqui a gente não fala muito de um consumo consciente, a gente fala de realmente reduzir, né? Por quê? O que acontece? A gente está em época de isolamento social e a gente sabe que está aumentando muito, né? Os transtornos, né, em geral, de ansiedade, né, de depressão, tudo isso, né? A gente sabe que está assim num nível. Se não aconteceu com você, né, um sintoma, se você não sentiu nenhuma diferença, sei lá, né, algum ataque de ansiedade, né, alguma tendência a ficar mais abalado, mas provavelmente você conhece alguém aí próximo que está vivendo isso, né? Tá realmente cada vez mais que eu vejo, tá mais perto. Tem muita gente aí sendo atacada, né, sofrendo as consequências desse isolamento social, né? A gente não está acostumado a ter um tempo para a gente, a realmente aproveitar, né? A se curtir, né? A encarar isso como uma coisa boa, né? Uma oportunidade de um aprendizado. Não, a gente já meio que se desespera, né? E, meu Deus, né? Já começa a entrar em surto. Deixa eu só aceitar aqui. E aí, com isso, muitas pessoas, né, elas meio que recorrem também, né, ao consumo de álcool. A gente sabe que aumentou o consumo de álcool, né? Até, assim, a gente, né, agradece que aumentou o consumo de vinho brasileiro, né, e tal. Mas, assim, né, que seja um consumo consciente, né, gente? Não uma válvula de escape aí, né? Realmente, né, para fugir dos problemas, porque quando a gente começa a tomar o álcool para fugir dos problemas, aí sim, né, aí não vai resolver, né, o problema e a gente vai criar essa dependência, né. Então, tem-se uma preocupação, né, com esse consumidor, né, que não está preparado, que vai descontar ali na bebida, tá? Então, a gente sabe que a ingestão, né, exagerada do álcool, ela traz uma diminuição da resposta aos estímulos, né, isso sem dúvida, acho que todo mundo já percebeu isso, né? Da capacidade de discernimento também, falta de paciência, isso aqui para mim é crucial, né? Que eu sou uma pessoa extremamente paciente, para mim vai embora a paciência. Atenção e vigilância, né? A gente perde, além da dificuldade de coordenação e redução da força muscular. Então, o consumo nocivo de álcool é responsável por 7,1% das doenças em homens e 2,2% das doenças em mulheres, tá? Segundo a OMS. Depois eu convido vocês a darem uma olhada nesse documento, né? Aqui é uma coisa bem radical, tá, gente? Mas aqui eu vou apresentar para vocês uma proposta de realmente de consumo consciente, né? Porque eu acho tudo que é o radical não dá efeito assim realmente duradouro, né? Eu acho que tem que ser algo longínquo, né? Realmente. Claro, né? Se a pessoa realmente tem uma dependência, aí vai ter que ser radical, né? Diferente. Bom, trouxe uma campanha aqui, né? Do Grupo Petrópolis, né? De cerveja. Numa campanha que eles têm até um perfil no Instagram, que é o Saber Beber, né? É uma conscientização, então, né? Porque a gente sabe que no Brasil o consumo maior ali, né, de cerveja, e até os casos, assim, que eu via, pelo menos, né, de alcoolismo. Meu tio, ele tinha um depósito de bebidas, assim, né, e tinham muitas pessoas que eram dependentes, que iam lá comprar com ele. Normalmente, as pessoas que eu via, assim, que eram realmente que eram realmente dependentes, elas recorriam à cachaça, né, não sei qual é a referência de vocês, né, com pessoas assim que vocês, sei lá, conheçam, que tenha alcoolismo, qual é o tipo de bebida que essa pessoa recorre, né? Eu acho que, claro, vai muito da cultura, né? Mas como lá no Rio o consumo é muito de cerveja e de cachaça, essa era a realidade que eu via, né? Quando eu fui para a Europa, agora em Portugal, né, eu vi muito, lá tem muitos casos, assim, é bem comum, tá, gente? O alcoolismo ali muito forte. E aí já é realmente do vinho, né? A gente vê que é o vinho, porque, claro, é a bebida que eles têm ali no dia a dia disponível, né? Então, o Grupo Petrópolis tem esse perfil, né, de conscientização,
Eu acho que seria muito interessante a gente ter algo nesse sentido também para o vinho. Até quando a gente quis regulamentar ali, né, o vinho como alimento, não foi autorizado justamente por isso, porque a gente não deu nenhum argumento, sabe, sobre consumo consciente. Então, a gente tem que ter isso muito nítido, né? Não é para a questão de banir o consumo, mas de realmente consumir de forma consciente, né, gente? E aqui a gente não tem que ficar pensando, a gente vai vender menos, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É beber com qualidade, né? Muito mais do que a quantidade. Então, acho que todo mundo ganha aqui, né, nesse pensamento, né? Então, acho que realmente a gente tem que pensar em fazer algo assim, porque vai se tornar muito mais fácil para a gente conseguir tornar até o vinho um alimento, né? Bom, nessa campanha, né, eles dizem aqui, né, eles têm os argumentos, sempre existe um motivo para beber e outro para parar, para vocês terem noção, né, que assim, não vai diminuir, eles não vão deixar de vender, sabe, fazendo essa campanha, né, pelo contrário, eles ainda ganham, sabe, muito, eu acho, credibilidade com o consumidor, né, o consumidor ele sente esse empoderamento, né, e sente também uma relação de confiança, sabe, eu acredito, né, com o grupo, com a marca, né, poxa, estão preocupados com a minha saúde, né, pelo menos eu funciono muito na base da gratidão, né, então acredito que muitas pessoas também. Quando a gente bebe aí, né, geralmente bebe com os amigos, né, a gente tem ótimas conversas, a gente descontrai, né, tem ótimos motivos aí para a gente beber. Mas a gente sabe que cada um tem um limite, né, é importante conhecer o seu limite, é importante a gente beber devagar, que eu acho que esse é um grande problema, a gente está acostumado a beber muito rápido, a comer rápido, a não prestar atenção, né? E também tem muito essa questão da competição também, né? Não sei se vocês tinham, mas assim, até a gente tem muito isso, né? Quem vai beber mais, quem vai comer mais, até no rodízio, né? Eu desde sempre, quando eu ia no rodízio de pizza, tinha aquelas competições de quem comia mais, é uma coisa assim, horrível, né, se a gente parar para pensar, mas a gente cresce com essa cultura, né? Então, realmente é mostrar que eu sou mais forte, sabe? Aguento mais, né? Um conceito totalmente distorcido. Bom, a questão da conscientização, né, gente, do beber e dirigir, né? Isso aqui é algo muito importante, né? Que eu vejo que lá no Rio a gente tem uma campanha há muito tempo, já desde antes de eu sair de lá, que tinha a lei seca, né? Que a gente chama, e a gente tinha muito teve um marketing bem forte, né? De conscientização, de ter o motorista da vez, sabe? De usar outros meios alternativos, né? E o pessoal realmente, eu vi assim bastante gente realmente seguindo, sabe? Coisa que aqui para mim é bem mais difícil de ver. Tá que eu estou numa cidade menor, tem menos Uber, né? Menos coisa, mas assim eu vejo que muitas vezes não é uma possibilidade, né? O pessoal nem cogita. Porque está acostumado a fazer beber e dirigir desde sempre, né? E como acha que vai pertinho, né? Não vai acontecer nada. Então realmente é algo assim preocupante, né? Que é aí que a pessoa está com mais confiança e a gente sabe que são as piores consequências, né? Então, o problema, a gente, não está em ingerir o álcool, né? Mas na falta de consciência sobre o consumo. Então, aqui, né, o Saber Beber é um projeto que tem uma forma positiva e educativa, né, que mostra os benefícios do consumo moderado, né? E também traz uma abordagem realista, né, gente? Para as pessoas tomarem ali atitudes mais sábias, conscientes e responsáveis. E eu vou trazer, então, né, a solução que eu encontrei, que eu acho que é o segredo aqui, né? Eu fui em busca, então, né, no caminho dessas respostas. Eu confesso que, até preparar essa aula, eu não conhecia esse método aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Mas eu acho, assim, que vai muito de encontro a toda essa minha busca que eu tenho feito, né, de autoconhecimento, e com tudo que eu realmente acredito, eu acho que aqui está a resposta, pelo menos para mim, né?
eu encontrei um movimento, né, que é o Mindful Drinking, né? Não sei se vocês conhecem a prática do mindfulness, eu conheci agora também durante o mestrado, né? Eu tinha alguns amigos que praticavam, né? Que é o estar consciente no agora, né? É a gente estar 100% ali, né? Desde, assim, gente, situações simples, tá? Eu estar aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou muito overthinking, né? Que o pessoal diz. Eu tinha um meu amigo português, ele dizia que eu era muito overthinking. Eu acho que muitas mulheres têm esse dom, né? Que às vezes atrapalha a gente estar com a mente a mil, né? Tá pensando, já projetando as coisas, aí sofre por antecedência, né? Acontecem aquelas coisas que eu já falei. E então comigo acontece muito isso. Às vezes eu tô aqui, mas a minha mente está já tá velocidade da luz, já tá, né, anos luz à frente. E aí acaba que a gente realmente não usufrui, né, do nosso presente da melhor maneira. Ou às vezes algumas pessoas também ficam em função do passado, né, também pode acontecer. Mas nunca tá ali no presente, né? Ou realmente a gente só se para prestar atenção, para celebrar, se na nossa cabeça é algo muito grandioso, né? Se são pequenas ações rotineiras e tal, a gente não dá muito valor, né? É por isso que está acontecendo essa ressignificação aí, né, no novo normal, porque a gente está começando a ver, né, o que realmente importa, né? Eu acho que são as pequenas situações aí do dia a dia, a gente começa a dar valor realmente, né, que é isso que faz a diferença. Então, né, a gente estar consciente sobre o que a gente come, sobre o que a gente bebe, né, a gente prestar atenção, né, a gente sabe que se a gente comer mais devagar, né, se a gente mastigar mais vezes, né, a gente sabe que a gente tem um tempo ali, né, de resposta do cérebro para ele realmente, né, meio que, sim, fazer ali o balanço que a gente está comendo, né? E se a gente come muito rápido, a gente não vai conseguir, né? O cérebro nem associa, né? Então, a gente acaba comendo muito mais. E com a bebida é a mesma coisa, né? Eu vejo aqui que o meu problema é justamente esse. Quando eu estou em grupo, numa festa e tal, que eu estou já com um pensamento em outras coisas, né? Ou não estou prestando atenção, estou dançando, estou, sei lá, fazendo outra coisa em paralelo, eu não vou computando ali aquilo, né? Não dá tempo, né? De computar tudo que eu estou bebendo. E é a mesma coisa que a gente está, por exemplo, na frente da TV, na frente do computador comendo, né? Tu pega um snack, né? Pega um petisco, algum salgadinho, alguma coisa, e tu vai comendo ali. Quando tu vê uma pipoca, por exemplo, né? A gente come muito mais do que se a gente parasse, né? Para comer, para fazer aquela refeição. E aqui tem algumas práticas, né, que a gente pode fazer para estar realmente auxiliando, né, nessa nossa conscientização. É uma série de coisas que a gente tem que fazer, né? Não adianta fazer só um movimento. Eu tinha como referência, desde lá dos Estados Unidos, que, não sei se eu cheguei a falar isso com vocês já, que eu assim, né, eu saía, tinha amizade com japoneses, né, com pessoas de outras culturas. E os japoneses, eles têm um hábito, né, de antes de fazer a refeição, eles agradecem, né, eles agradecem por aquele alimento, pelo trabalho envolvido, pela natureza, né, por todas as pessoas que trabalharam ali na confecção, na elaboração daquele alimento. Eles se desligam ali naquele tempo, antes de avançar para a comida, né? Que a gente vai muito, né? Desesperado, parece que o mundo vai acabar amanhã. Eles param, né? Isso assim, jovens, tá, gente? Eu vi, era o pessoal que estava fazendo o curso de inglês, eram jovens que estavam fazendo essa prática, né? Agradeciam por tudo e aí sim eles iam comer, né? E eu admiro muito a cultura, especialmente japonesa, porque eles têm uma calma, né? Isso para mim é um sinal tão grande de maturidade, sabe? De evolução. Eu realmente é uma cultura que eu tenho como referência. E eles fazem tudo tão, né? Tão devagar, tão consciente, né? Que realmente é admirável, né? Eu tenho como referência, mas eu confesso que eu não consegui ainda implantar essa prática. Né? Eu estou tentando fazer, mas geralmente eu consigo fazer só numa refeição maior, né? Tá no almoço, né? Ou na janta,
Mas se eu, por exemplo, vou lanchar, né, vou fazer uma outra refeição mais corriqueira, eu já acabo me esquecendo, né? Como não é uma cultura, né, então tem que fazer inúmeras vezes, né, para se tornar um hábito, e por enquanto ainda não é. Mas outras práticas, né, que a gente pode fazer, né? A gente tem que realmente estar consciente, né, da nossa decisão e não ser arrastado ali pela corrente, né? Que eu já falei sobre isso em outras lives, né? Então, aqui eu já falei desses benefícios, eu vou às práticas, tá, gente? Quais práticas que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, né, primeiramente, e avaliar, né, como a gente se sente a cada gole, né? Isso é muito difícil, né, gente? A gente fazer esse exercício. Não sei se só para mim que é difícil isso. Mas a gente se perguntar, sabe? Tá tudo muito fundado nisso, né? Na gente realmente estar consciente. Não estou falando para a gente não tomar, mas é o tomar com consciência realmente, né? Antes de aceitar mais uma taça, você vê, né? Você já olha, né? Como que a Carol tá. Realmente eu quero tomar mais essa taça? Ou eu estou aceitando aqui no impulso, não estou nem analisando nada, né? Porque muitas vezes, se eu tivesse parado, né, naquele time certo, se eu tivesse parado para analisar como que eu já estava, eu ia, né, ver que não era uma boa escolha, né, dar continuidade, já estava bom, já deu, né? Já estava no brilho, né, digamos. Outra prática, né, que a gente pode fazer, né, planejar, né, o que a gente vai beber. Então, se a gente está indo para um evento, a gente já sabe que a gente vai beber, né, a gente decidir o quanto que a gente vai beber antes, já meio que prever, né, também, né, gente, porque, é claro, chega lá, tem as adversidades, a gente é exposto a outras situações que a gente não planejou, né, mas a gente já meio que tem uma noção, né, do quanto que a gente quer consumir, né, do que a gente quer consumir também, e realmente, assim, tomar aquilo como decisão e não se sentir também coagido, né, pressionado, né, tomar às vezes, sabe, às vezes a gente toma para se sentir pertencente ali ao grupo, o pessoal fica, toma, não sei o que, quando vê a gente está tomando, sabe, e, tipo, meu Deus, né, a gente não tem que fazer as coisas pelos outros, a gente tem que aprender a dizer não, né, a impor a nossa vontade também. Então, né, muitas vezes eu acho que a gente acaba bebendo mais por causa disso, por causa dessa pressão externa, né? Igual, por exemplo, um hábito que a gente tem, né? Eu cresci muito ouvindo isso aí, vira, 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 e quando tu vê, virou, né? E virou, e virou, e virou. E quando tu vê se foi. Tem várias pessoas que ficam bem, né? E pode ser que você seja aquela pessoa que vai ficar ali depois no dia seguinte, não vai lembrar de nada. Pô, gente, a gente fazer as coisas e não lembrar, isso para mim é horrível. É um sentimento de impotência. Não sei, para mim pesa muito. Tipo, tu tem que saber que tu fez tal coisa porque as pessoas estão te contando. Cara, é horrível, né? Não sei. Para mim, realmente pesa de uma forma que vocês não têm noção. Não se apegue às restrições, né, gente? Eu acho que aqui a gente precisa de equilíbrio, né? Tudo que a gente faz com muito radicalismo tende a não durar, né? Então, igual aquelas dietas malucas de cortar, né, tudo ali, e aí quando vê, né, quando a gente retoma a nossa rotina, a gente acaba até dobrando, né, o consumo ali, né, das nossas restrições, acaba tendo aquele efeito sanfona. E com a bebida é a mesma coisa, né? A gente não pode colocar na nossa cabeça que é uma restrição, sabe? Que aí acaba que dá aquela vontade até, dá aquele gostinho a mais, né? De burlar a regra e de se permitir, né? Não, só agora, né? Só agora e tal, eu me permito. Realmente a gente ter consciência, né? A gente fazer um consumo com mais... É o estar ali, né, gente? Realmente a gente tem que tirar e botar o foco na situação presente, tá? E mostrar ali, né, que a gente tem flexibilidade, né? Que a gente pode consumir, né, bem, com moderação, sem ter efeitos ruins, né? Saborear a bebida, né, gente? Isso aqui é um convite, né, que eu faço, que acredito os profissionais tendem, né? A gente já tende a parar para analisar,
Mas não vou dizer que porque, né, no meio dos profissionais não tem esses extras. Claro que tem, né? Então, enquanto a gente está ali saboreando, reparem só, se a gente tem uma situação que a gente está, nossa, né, numa degustação, a gente está realmente prestando atenção, né, no que a gente está comendo, né, apreciando aquilo, normalmente a gente não vai ter esses efeitos aí, né? A gente vai, né, vai ter um consumo ali devagar, né? Realmente vai ser bom. Agora, esses efeitos só acontecem quando a gente não está ali prestando atenção, quando a gente realmente não está dando aquele valor real àquilo que a gente está ingerindo, né? Por isso, então, que eu também falei, né, naquela uma das primeiras aulas, sobre a gente ter consciência do que a gente está botando, como a gente está se nutrindo, né, gente? A gente tem que valorizar o nosso corpo também, né? Muitas vezes a gente se mutila, né? A gente não para prestar atenção, né? Em quão, assim, coisas realmente são maléficas para a gente, né? Que a gente faz, a gente coloca no nosso corpo. Poxa, né? O nosso corpo dá sinais aí diariamente. Eu, por exemplo, a enxaqueca é um sinal para mim, né? Eu já sei, nossa, poxa, passei do ponto, já vou ter enxaqueca na certa, sabe? Por que que eu não paro para prestar atenção, né, no meu corpo, no meu sinal ali? Cada um tem seus sinais. Com certeza, se a gente parar para prestar atenção, né, o corpo dá os sinais, né, em cada um de uma forma. A gente tem que prestar atenção e ouvir, né, esses sinais. Então, a gente também tem que ser grato, né, pelo alimento, né, pela bebida que a gente está consumindo, por todo esse trabalho envolvido por trás. Poxa, né, não é tão grandioso tudo que eu fico mostrando aqui dos bastidores, né? É a gente se lembrar disso sempre, né, o tempo todo, enquanto a gente está consumindo, a gente se lembrar dessas histórias, né? A gente se lembrar de tudo que tem ali por trás para realmente dar valor, né? Para consumir, né? Apreciando realmente e não só tomar, né? E nem prestar atenção, né? Tomar por quantidade, né? Eu acho que realmente é uma questão de qualidade, né? Mais do que de quantidade. Conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente vai consumindo com mais, a gente preza mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Isso é normal. E conforme a nossa idade também vai passando também, né? A gente vai dando mais valor, vai se permitindo consumir, né? Alimentos, né? Até os próprios vinhos com mais qualidade. Vamos lá, gente, ver aí o que vocês estão falando. Pois é, Adila. A gente tem muito fácil acesso, né? Então, acaba que se torna ali, quando a gente vê, todo mundo em casa, né? Eu em casa sempre, cervejinha ali, né? E quando tu vê, poxa, não quer dizer que você tem que cair, né, para estar ruim. Eu acho assim, a partir do momento que tu já não tá 100%, teu reflexo já tá ruim, né? Acho que já a gente tem que parar para pensar, sabe? Porque às vezes a gente fica achando que o problema é só quando a gente vai cair e fazer fiasco, né? E hoje, assim, eu penso bem diferente disso. Eu acho que... Exatamente, Paola. Eu uso muito essa palavra também. Eu também vejo o nosso corpo como um templo. É um templo sagrado, acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Muito fácil quando criança, exatamente. A minha mãe tomou um porre de vinho quando ela tinha 6 anos, tipo, né? Tu vê. Pois é, José, o mindfulness é incrível, né? É uma prática, assim, mais uma vez é um exercício, né, gente? Só trago aqui, só lanço as sementes dos desafios e eu tô muito junto nessa, tá, gente? Inclusive, eu não conhecia, né, esse movimento Mindful Drinking, né? E eu vou querer implantar, para mim, eu acho que é a resposta. Uhum. Não somos mais adolescentes, exatamente, Edu. Pois é, a cachaça e cerveja, né? A gente é a busca constante pelo equilíbrio, né? Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, né? Que a gente vai cair já já. Mesmo que não seja um problema para a gente como embaixador, que a gente vai estar levando a bebida para outras pessoas, a gente tem que estar muito atento também, né, gente? A gente é responsável também, né?
Então, por estar disseminando a bebida de uma forma, né, bacana, né, gente, que faça bem realmente, né, que realmente a gente traga esses benefícios